Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer aqui a nossa primeira API com Node.js, fazer algo bem simples, bem inicial mesmo, um CRUDzinho usando a lib do Express. Se você nunca fez uma API, acredito que vai ser uma boa experiência para você, tá? Primeiro de tudo, já indo bem direto ao ponto, vamos criar aqui um arquivo chamado index.js. Beleza? Com o arquivo criado, a gente vai abrir aqui o nosso terminal. Se você estiver usando o Linux, que nem eu, se apertar Ctrl Shift e acento, ele já vai abrir aqui o terminal para você. Ou você vem aqui, ver e abrir terminal, tá? Terminal, ele vai abrir o terminal para você também, tá? Como o meu já estava aberto, ele só foi lá e fechou, beleza? Com o terminal aberto, eu vou só mudar a minha versão do Node aqui. Eu estava rodando um projetinho mais antigo do trabalho e aí não vai funcionar o comando que eu vou rodar aqui agora. Para a gente iniciar um projeto Node.js, a gente pode usar aqui, ó, npm init. Se a gente colocar traço -y, ele já cria para a gente, mas vamos fazer bem no nível 1, digamos assim, né, para a gente ver etapa por etapa. Então, quando a gente dá um Enter, ele vai perguntar o nome do nosso projeto, tá? Eu já tinha dado o nome da pasta de Students API, então ele sugeriu aquele nome para mim. Eu vou deixar o mesmo, mas caso você queira chamar de blá blá, o que você quiser dar de nome aí, você coloca, tá bom? Dei Enter, ele está falando que é a primeira versão da nossa API. Descrição, você poderia colocar, né, essa é uma API para alunos e tal, mas vou deixar em branco. Aí aqui esse entry point é o arquivo de entrada, né, que já é o index.js que a gente acabou de criar. Como ali ele colocou o mesmo arquivo, eu já dei Enter. Não vai ter nada de teste, não vou colocar nenhum repositório do meu GitHub aqui por enquanto, nem palavra-chave, nem autor, mas pode colocar o seu nome aí se você quiser, depois você dá Enter. A licença vai ser aquela que ele sugeriu por padrão. Beleza. Ele criou aqui pra gente o nosso package.json. E agora a gente vai instalar a nossa lib do Express, que é o que a gente vai estar usando aqui para fazer a aplicação. Beleza? Então, a gente vem aqui e dá um npm i ou npm install, tanto faz. Colocar só o id inicial, colocar o install e o nome da lib, que é o Express com 2 S, tá? Ele está instalando ali a lib pra gente. Assim que, beleza, já foi. Agora sim, com a lib criada, a gente vai lá no nosso index.js e vamos começar a criar a nossa aplicação. Bom, primeiro de tudo, a gente vai importar essa lib, né, do Express. Ó, se a gente tiver aqui, ó, com ela instalada, ela já está aparecendo aqui a independência, está vendo? Com a lib do Express instalada, primeiro de tudo, a gente precisa importar essa lib, né, na verdade ela é um framework, né, o Express é um framework. A gente precisa importar o framework para a gente começar a construir a nossa aplicação web em Node.js. Então a gente vai lá e coloca autocomplete me enganou ali. Então agora a gente vai criar uma instância para o aplicativo do Express. Então a gente vai criar aqui uma const app é igual a Express. Beleza? Então aqui a gente importou o framework e agora a gente está fazendo uma instância dele aqui para o nosso aplicativo. Com isso a gente já consegue estar usando a biblioteca. E a gente também precisa de um middleware que analise as requisições, né, com o payload em formato JSON, que é a maneira que a gente vai estar utilizando ali para fazer a nossa API. Para isso é bem simples, a gente coloca aqui app use, a gente passa aqui, peraí que ele está trocando tudo que eu digito, esse autocomplete está mais atrapalhando que ajudando, express.json, porque a gente quer no formato JSON. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um array com a lista dos alunos. Eu peguei o tema da escolinha do professor Girafales lá no Chaves, então vamos criar aqui os nossos alunos, tá? Para isso a gente vai criar uma constante chamada students. Como eu disse, ela será um array e ela terá os objetos com os dados dos alunos. Dados esses que serão o ID, que ele vai ser único para cada aluno, eles terão um name, eles terão uma idade
e eles terão também se eles estão matriculados ou não, que vai ser um booleano de true, ele está matriculado, falso, ele não está matriculado. Beleza? Então, esse daí vai ser as propriedades, né, dos nossos alunos. Como a gente vai criar 10, eu vou copiar aqui e colar. Acho que tem 10, se não tiver a gente vai preenchendo. Então, vamos lá. ID 1, o nosso primeiro aluno será o Chaves. A idade do Chaves, eu vou falar que ele tem 8 anos. E sim, ele está matriculado, como é um booleano, eu vou passar um true. E agora eu vou fazer os outros alunos, para não ficar comendo muito tempo do vídeo, eu vou digitar aqui, e aí depois você pausa, eu vou dar uma acelerada no vídeo, depois você pausa, digita o nome dos outros alunos e eu já retomo com a explicação. Mas vai ser basicamente isso, eu vou enumerando os IDs de 1 a 10, vou dando os nomes, as idades e dizendo que eles estão matriculados. Então, vou dar seguimento aqui. Beleza, então a gente tem aí a nossa lista de estudantes. Então, para a gente começar a criar as rotas da nossa API, vamos começar aqui criando uma rota raiz para ser bem simples, para só exibir uma mensagem em tela para a gente, tá? Então a gente vai pegar aqui o app, lembrando dos verbos HTTP, get, update, put, delete. Então a gente vai estar criando aqui o nosso CRUD, tá? Então, como a gente quer um get, a gente quer puxar, né, alguma coisa de dado. Nossa, o autocomplete hoje ele tá sensacional de mudar as coisas pelo que eu não quero. Vamos colocar aqui uma barra, né, como se fosse pensando num site, né, seria referente à nossa home. A gente vai fazer um REQ de requisição e um RES de resposta da nossa API. Vai ser uma funçãozinha de callback. E a gente vai ser bem simples, vai passar só uma resposta que vai estar enviando uma mensagem e a gente será isso aqui, ó, Node.js API funcionando. Beleza? Então, se a gente acessar lá, como a gente vai criar ainda a porta no final, se a gente entrasse localhost barra porta 8080, que é o que eu vou definir aqui para a nossa aplicação de hoje, a gente teria essa mensagem em tela, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Beleza? A gente também precisa agora fazer uma outra rota GET, já começando a trazer mais vida à nossa aplicação, coisa mais real. A gente vai fazer um GET que vai pegar aqui a nossa constante de alunos e vai trazer todos os alunos em tela para a gente. Então vamos lá, Então, se a gente acessar a rota api.students, ele vai trazer todos os alunos como resposta para a gente. A gente já vai ver isso em tela. Até aí, é bem simples. Agora, a gente vai criar uma rota que, lembra que todo aluno ele tem um ID único. Então, a gente agora quer criar uma rota, que também ainda é um verbo get, para trazer os dados de um aluno em específico. Então, a gente vai fazer isso através do ID desse aluno. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente poderia até copiar aqui para ganhar tempo. E a gente vai colocar barra, ID, para a gente poder pegar o ID do aluno pelo ID. A gente vai fazer o REQ RES também. Aí agora, quero que você preste um pouco de atenção, porque vou explicar o que a gente vai fazer, tá? A gente vai começar declarando uma variável para um estudante em específico, né? Então, const student, no singular, tá? E o que essa variável vai armazenar para a gente? Ele vai armazenar o resultado da busca dentro da lista desses alunos aqui, com o ID que a gente está passando aqui na rota, beleza? Então, o que vai acontecer? A gente passa aqui students, que são todos eles, né? Que é a lista completa,
a gente vai passar um ponto find. Por quê? Vamos explicar bem passo a passo. A gente vai passar ali o ponto find e a gente vai pegar aqui, vou colocar uma letra C, mas pode ser qualquer coisa, tá? Vou colocar uma item function e vou falar que a gente quer pegar somente o ID. E a gente vai fazer aqui um parse int. E aqui eu vou colocar o rec da requisição, ponto params, porque é um parâmetro, ponto ID. Vamos explicar essa linha aí. A gente declarou uma variável student, no singular, para pegar um único aluno e armazenar o resultado da busca na lista de todos os alunos. Quando a gente passa aqui o find, né, c.id igual a parse int recParamsID, o que a gente está fazendo? Na lista, a gente usa o find para percorrer o array e retornar o primeiro elemento que satisfizer a condição fornecida, que no caso do nosso link, a condição fornecida é o ID, beleza? O C ali, ele vai representar cada objeto dos alunos, então ele representa cada um desses, até que ele bata no ID ali, que a gente vai passar na URL, que a gente tem de 1 a 10, beleza? Então, a gente faz essa funçãozinha de callback aqui, né? A gente faz essa funçãozinha de callback aqui e ela vai definir a condição para encontrar o aluno. Daí, a gente pega e fala que a condição é o ID. Então, a gente colocou ali c.id para a gente acessar a propriedade do ID do objeto do aluno atual, que foi o passado na URL. E a gente usa esse parse int aqui para poder converter o valor do parâmetro ID da requisição, que como vai estar na URL, ele vai estar como string, e a gente converte ele para um número inteiro, já que o ID é um number, tá? Então é isso que essa linha aqui está fazendo. Expliquei cada pedacinho para que não fique dúvida para vocês. Daí, a gente pode usar a estrutura condicional if-else, que tem aí no nosso curso de JavaScript. Vocês podem dar um confere, caso não conheçam. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Lembrando que esse ponto é uma negação. Então, se não tiver aluno, a gente dá um return, e a gente vai pegar e vai passar um res.status, status de erro 404, e aí a gente envia uma mensagem de erro, por exemplo, aluno não encontrado. Quando que a gente cai nessa condição? Por exemplo, aqui a gente tem 10 alunos criados com ID de 1 a 10. Então, se eu passar, por exemplo, aqui no lugar do ID, né, que eu vou passar um número, quando a gente for fazer na prática vai ficar mais claro. Se eu passar 0, é aluno não encontrado, eu não tenho nenhum aluno com ID 0. Se eu passar 11, é um aluno não encontrado. Então, qualquer número que não seja de 1 a 10, eu caio nessa condição de não ter o aluno, tá? Então, if not student, a gente vai cair aqui. E também a gente tem a possibilidade desse aluno existir, e ele existindo, a gente precisa retornar ele para o usuário. Então, a gente faz aqui um else, e a gente passa o res.send, e a gente envia quem? Esse aluno. Deixa eu só tirar aqui para você ficar melhor para ver o código. Então, caso a gente passe um número na URL, que é um parâmetro, que é o ID, e ele não seja nenhum aluno criado, a gente dá uma mensagem de erro. Caso ele seja de 1 a 10, a gente vai devolver o dado desse aluno. Daqui a pouco, na prática, fica mais fácil de visualizar isso. Mas vamos criar todos os verbos aqui pertinentes à nossa API. A gente também pode criar uma rota para criar um novo aluno. Sugiro até que você crie você com o seu nome na hora que a gente for fazer ali na prática. Então, o verbo usado para criar é o post. Então, vamos lá. Agora já não é mais .get, é .post. Nosso endereço vai ser api/students. E a gente precisa também fazer o nosso rec-res, de requisição e resposta da API. Passar aqui a nossa funçãozinha de callback. E o que esse cara precisa fazer? Para a gente adicionar um novo aluno na lista, a gente vai criar de novo aqui uma variável student, igual a gente criou lá em cima. Só que aqui a gente tem bastante diferença no que a gente está fazendo. Quando a gente tem um aluno, ele tem ID, nome, idade e se ele está matriculado. Então, a gente está criando aqui um objeto e a gente vai passar esses dados. Então, vamos lá, olha, ID,
O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o último ID e vai acrescentar mais um número. Então, a gente vai vir aqui, ó, students, que seria a lista completa, ponto length, mais um. Então, se eu criar um próximo aluno aqui agora, ele vai ser o número 11. Depois dele, se eu criar outro, né, ele ia bater aqui na lista, tem 11, vai criar o 12 e assim por diante. Beleza? A gente também tem que ter o nome do aluno. Então, vamos fazer isso agora. hack.body.name. E a gente também precisa da idade do aluno. Então, vamos lá. Age. Só que aí, eu poderia passar assim, igual eu passei ali o do nome, ponto age. Só que a gente teria um pequeno problema, porque a idade, ela é um number e não uma string. Então, para a gente não ter problema com isso, vou colocar esse cara entre parênteses e eu vou passar o parse int. Já expliquei o que ele faz, que é converter uma string para um número inteiro. Então, agora esse cara é um número e a gente não tem problema. E a gente também precisa definir se esse aluno está matriculado ou não. Como ele é um booleano, eu vou iniciar ele como true, porque se eu estou criando um aluno, eu quero que ele esteja matriculado. Então, vamos lá, ó. Beleza, aí então a gente só tem o objeto que cria o aluno, beleza? O que a gente pode fazer agora? Se a gente a gente precisa fazer um push dessa lista de alunos e depois atualizar esse aluno novo. Então a gente passa aqui, ó, students, que é a lista completa, ponto push student. E a gente passa um res, ponto send student, para a gente enviar o aluno novo, beleza? Então, para criar é só isso daí, não é algo muito complexo. A gente também pode, agora que a gente tem como criar aluno e já temos alunos criados, né? Afinal de contas, a gente já tem 10 alunos criados e imaginando que a gente já criou mais algum, a gente pode precisar editar um dado desse aluno, né? Então, para a gente poder editar esse dado, a gente vai usar o verbo put. Então, vamos lá, app.put. E aí a gente passa aqui, barra API, barra students, barra, lembrando que esse aluno já está criado, então ele já tem um ID. A gente vai passar aqui o nosso hack res. Beleza, agora vamos prestar atenção, porque o put ele vai ter algumas coisinhas um pouquinho diferentes do que a gente já viu até agora, tá? Então, vamos começar, a gente precisa procurar esse aluno dentro da lista dos alunos, cujo ID corresponda ao ID fornecido no final da nossa URL. Até aí, tranquilo de entender, é basicamente quando a gente faz o get ali em cima e pega o aluno pelo ID. Então, a gente vai ter que primeiro encontrar esse aluno pelo ID, tá? Então, vamos criar aqui uma const student para isso, beleza? Daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar o primeiro aluno cujo ID corresponda ao ID da requisição da nossa URL. Então, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui, ó. A gente pode até copiar e colar. Beleza? Então, a gente está fazendo ali, está passando, convertendo parse int para converter para number, nada do que eu ainda não tenho explicado. Aí agora, a gente vai fazer uma condicional de novo, um if. Caso esse aluno não seja encontrado, a gente precisa criar uma mensagem de erro. Então, vamos lá. A gente passa aqui o sinal da negação, student, return, has. Aluno não encontrado. Beleza? Então, se
for o caso de atualizar o nome do aluno, agora já pensando que exista esse aluno, a gente precisa pegar ali e passar o nome do aluno e fazer algumas verificações. Vamos fazendo na prática aqui que vai ficando mais fácil de entender. Então eu pego esse aluno, acesso o nome dele, caso o que eu quero mudar seja o nome, porque eu posso querer atualizar a idade ou se ele não está matriculado, por exemplo. Então, sendo o nome, ponto name ou student name. Posso estar enviando no corpo da requisição, rec.body.name, quer dizer que eu atualizei esse nome, estou enviando esse nome atualizado. Pode ser que eu não atualizei esse nome, então eu só envio o nome que eu já tinha. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos pegar agora para fazer sobre a idade do aluno. Então, a gente vai passar aqui student age. E aí, a gente precisa, da mesma maneira, rec. Agora, vai ser um pouco diferente, tá? Então, ali a gente está entrando para poder pegar, se a gente está atualizando a idade, a gente vai verificar se o age não é undefined. Se for, a gente vai converter essa idade para um número usando o parse int, igual a gente fez. Então, primeiro vamos verificar se ele não é undefined. Então, diferente de undefined, beleza? Se ele for diferente de undefined, a gente dá um parse int, como a gente já fez, porque lembrando que a idade é um número, e aí a gente passa rec.body.age, beleza? Se não, quer dizer que a gente não quer atualizar a idade, a gente quer manter o valor da idade atual. A idade não é um dos parâmetros do aluno que a gente quer atualizar. Então, a gente envia o student.age, porque não houve atualização de idade, beleza? E, da mesma maneira, a gente precisa verificar se ele está matriculado. Então, a gente vai fazer da mesma maneira, verificar se ele é diferente de undefined, igual a gente fez ali em cima. Só que aqui, né, como ele é um booleano, ele não é um number, a gente não precisa, né, passar ali o parse int, mas a gente vai verificar se ele é igual a matriculado. Então, porque por padrão a gente já cria ele como matriculado, ou seja, a gente já cria ele como true. Então, a gente vai passar aqui, ó, faltou o ponto de interrogação, né, porque a gente está fazendo um ternário. Então, recBody, ponto, se ele está matriculado, for igual a true. Eu escrevi errado. Se não, a gente, por exemplo, ele já vem por padrão como true, eu posso atualizar para false, falar que esse aluno não está matriculado. Então, a gente passa student.enroll, que pegaria o nosso false, estamos desmatriculando esse aluno, beleza? E por fim, a gente tem que fazer o quê? Enviar, né, esses dados, é claro. Então, a gente vai lá e passa um res.send e envia esse estudante, esse aluno, beleza? Então, não é nada muito complexo, né, como vocês estão vendo aí. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer. Além de atualizar, a gente pode deletar esse aluno, né, para a gente fazer o CRUD completo. Então, app.delete, que é o verbo para estar deletando o aluno. O endereço, a gente vai manter o /API, /students, /ID. A gente vai deletar um aluno pelo ID, porque o ID é um código de identificação única do aluno. E a gente vai passar da mesma maneira o rec e o res. Abrir aqui, iniciar aqui a nossa funçãozinha de callback. E aí, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai descobrir quem é o aluno pelo ID para que a gente possa deletar. Então, a gente vai ter que fazer aquela mesma, percorrer a lista e tal, fazer a mesma coisa que a gente já fez outras vezes, né? Criar ali a variável do aluno, bater em todos os alunos, fazer um find pela lista, encontrar pelo ID. Beleza. Caso o aluno não seja encontrado, a gente tem que disparar aquela mensagem de erro. Então, a gente pode copiar aqui e colar. Como são coisas que eu já expliquei, eu não vou ficar reexplicando. Se tiver dúvida, volta e revê o vídeo. Agora a gente começa a mudar as coisas aqui, é um ponto que requer
mais explicação. A gente cria uma variável para encontrar o índice do aluno, que vai ser removido no array. Então, vamos criar aqui, ó, const index. Beleza? Então, a gente cria uma variável que vai encontrar o índice do aluno. Beleza? Aí, o que a gente faz agora? A gente vai usar a lista dos alunos, students, ponto. A gente vai usar o index of. O index of, se você nunca viu, deixa eu só deixar ele digitado aqui. E eu já explico o que esse cara faz. O index of, ele é um método de array que retorna o índice da primeira ocorrência do elemento especificado, que no nosso caso aqui é o ID. Então, ele vai percorrer o array, encontrou o ID que a gente está passando ali no link da requisição, ele vai lá e encontrou esse cara, beleza? É isso que ele está fazendo aqui. Depois, a gente precisa pegar, vamos passar aqui, vamos fazendo, codando e trocando ideia, acredito que vai ser mais fácil de entender. Depois a gente pega a lista dos alunos e a gente dá um splice e a gente passa aqui index, vírgula 1. O que essa linha está fazendo? Se o objeto do aluno não for encontrado no array, o método indexOf, que tem ali aquele aluno, ele por padrão retorna -1. Mas, quando a gente faz o splice ali, passando o index 1, o que a gente faz? A gente pega a lista dos alunos e remove o aluno do array no qual aquele aluno está armazenado naquele índice, que no caso é o ID que a gente está mandando na requisição. Com tudo isso feito, né, se você nunca usou o splice, o que o splice faz? Ele é um método de array, do JavaScript, que altera o conteúdo de um array. Ele pode remover ou substituir algum elemento ali dentro do array, tá? Ou adicionar novos elementos dentro do array. Então, quando a gente está passando ali splice, o index é a posição do elemento do array, que no caso é o aluno, selecionado pelo ID, e o 1 é o número de elementos que ele vai deletar a partir desse índice, que é o próprio ID do aluno. Com isso feito, a gente só tem que fazer mais uma coisa, que é enviar esse aluno removido, né? Então, a gente passa aqui res.send student. Beleza? Já estamos quase acabando. Para a nossa API rodar, a gente precisa definir uma porta para ela. Então, vamos criar aqui, ó, const port é igual. Normalmente, numa aplicação maior, a gente teria um .env ali, onde a gente armazenaria as nossas variáveis ambientes. Então, ficaria assim, ó, pros.env.port. Como a gente não tem, só vou deixar aqui para que vocês vejam como isso é criado, eu vou passar uma porta aqui na mão, que vai ser a 8080. E por fim, a gente precisa iniciar o servidor. Então, app.listen. Então, o aplicativo vai ficar ouvindo a porta, que a gente acabou de criar ali, que é a 8080. Vou dar um console log aqui, escutando na porta e o número da porta. Tem que ser templates literal, tá? Então tem que ser essa crase, não pode ser aspas simples, senão não vai funcionar. Beleza? Com tudo isso feito, agora sim a gente pode vir aqui no nosso terminal e digitar node index.js. Tá, ele quebrou ali porque faltou isso aqui, invocar a função, né? Beleza, escutando, foi até bom ter dado erro, pra vocês viram como é que resolve. Escutando na porta 8080. Com isso, a nossa API está rodando. Se a gente abrir um navegador e a gente colocar ali localhost, só que a nossa porta é 8080, como a nossa API está rodando, lembra, nosso primeiro get, ele traria para a gente Node.js API funcionando, tá? Então, vou até diminuir aqui. Então, ele está trazendo aqui essa mensagem para a gente. Depois a gente tem ali, ó, /API/students. Então, se a gente vier aqui, ó, e colocar
API barra students, ele trouxe para a gente a nossa lista de alunos. Ó. O índice 1 que é o Chaves, o 2 que é o Kiko, o Chiquinho, a Nhonho, e assim vai indo, trazendo todos os 10 que nós criamos. Depois, a gente tinha feito aqui, para pegar um aluno pelo ID dele, tá vendo? Deixa eu fechar isso aqui. Pegar um aluno pelo seu ID. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, o aluno 5 é a Pops. Então, se a gente vier aqui, colocar um /5, a gente traz os dados da Pops, tá vendo? Se a gente colocar ali o 1, a gente traz o Chaves. O 2 a gente traz o Kiko e assim por diante. Se a gente colocar o 10, que eu nem lembro mais quem era, a gente traz o 10. E lembra que a gente colocou aqui uma mensagem de aluno não encontrado, caso a gente passe um número que não exista. Se eu vier aqui e passar o 11, ele trouxe para a gente aluno não encontrado. Então, nossa validação de erro ali está funcionando muito bem. Beleza? Agora, para criar e atualizar e deletar, a gente vai precisar estar utilizando o Postman. Então, a gente vai estar fazendo isso a partir de agora. Então, sugiro que você baixe o Postman. Já abri o Postman aqui, com ele instalado. Caso você ainda não tenha, a gente pode vir aqui, Workplace, e criar um novo. Tá? Eu vou criar aqui Students API. E a gente vai criar. Next. Era aqui que eu tinha que ter renomeado. Desculpem. Create. Beleza, criamos aqui um novo Workplace. A gente pode vir aqui. É uma API REST básica. Ele já trouxe ali pra gente um get, post, update, delete. Mas vamos começar criando aqui na unha. Nosso primeiro get, a gente vai passar aqui a nossa URL, então http //localhost 8080, que era a nossa porta. Se a gente enviar, a gente trouxe aquele nosso primeiro get aqui, né? Com a mensagem Node API funcionando. Beleza? Viram que é bem igualzão? Aí a gente pode vir aqui e criar outro get, né? Para a gente poder exibir os alunos. Aqui, add request. Ele também é um get. Aí para a gente não ter que digitar tudo de novo, vou copiar. Só para a gente ganhar tempo. /API /students. A gente traz a nossa lista de alunos. Então, estão aqui os nossos alunos. Tudo que a gente fez no navegador, a gente está fazendo aqui agora. Você pode renomear também, tá? Eu só estou querendo ser mais direto aqui para a gente ganhar tempo. Vou adicionar o outro get, que é pegar o aluno pelo ID. Então, vamos lá. Era mais fácil eu copiar este endereço aqui, que está mais completinho. Então, vamos lá. /1, por exemplo, ele tem que trazer o Chaves para a gente. Então, ele trouxe ali o Chaves. Tudo que a gente testou no navegador, estou testando aqui, trouxe o Kiko e assim por diante, tá? O nosso post para criar o aluno, vamos lá, vamos colar aqui a URL, tá? E aí a gente vem aqui só para conferir a nossa URL de criação, vai só até o api.students. Lembrando que o ID, ele é criado, a gente tem que criar aqui um corpo, tá? E ele no formato JSON, caso não esteja JSON aqui, você tem que colocar, senão não vai funcionar. Então o aluno, ele tem um nome. Vamos falar que o Chapolin, mano, ele resolveu lá estudar para corrigir os erros de português dele. Ele tem uma idade. Chapolin é mais cavalo velho, idade é um número, tá? Então eu vou colocar que ele tem 33 anos e ele tá matriculado, mano, porque ele quer evoluir na sua vida. Então, se a gente der um send, acabamos de criar, lembrando que quando a gente olha aqui a nossa lista, cadê? Esse aqui é o da lista. A gente tinha 10 alunos. Agora a gente criou o Chapolin, automaticamente o ID dele é o 11, porque a gente fez aquele esquema aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, length mais 1, tá vendo? Então, se a gente criar mais um, ele vai ser o 12. Então, nossa API tá, ó, maravilha. E a gente pode fazer um update pelo ID do usuário, certo? Então, vamos lá fazer isso. A gente pode vir aqui, ó, no nosso update. Deixa eu só copiar aqui a URL. Para a gente ganhar tempo.
E eu vou colocar que a gente quer editar, mano, o Chapolin que a gente acabou de criar. Então, vamos colocar ali, Chapolin. A gente editou o nome dele, agora o nome dele está como Chapolin Colorado. Ele fez aniversário, agora ele não tem mais 33, ele tem 34 anos. Deixa eu só tirar o mouse da reta. Só que ele resolveu, mano, tipo, sei lá, ele trancou a matrícula, digamos assim. Então ele não está mais matriculado. Se a gente vier aqui, a gente já alterou o nome dele, a gente alterou a idade dele, o false. Se a gente volta lá no nosso get e a gente envia de novo, a gente tem já essa atualização com o nome dele ali como Colorado, a outra idade e o falso, beleza? E ficou faltando para a gente fazer, né, a nossa deleção de usuário. Então, já que a gente criou o Chapolin, vamos deletar ele aqui, que é o 11. Aqui tem os dados, né, de quem a gente está deletando. Se a gente voltar lá na nossa lista, lembrando que ele está aqui, mas a gente acabou de fazer o delete. Se a gente enviar, a gente já não tem mais o Chapolin aqui. Então, com isso, a gente concluiu o nosso CRUD. A gente fez uma APIzinha aí bem simples, mas eu acredito que bem funcional para você entender o passo a passo de uma construção de uma API. Se foi sua primeira API com Node usando Express, foi um prazer ter te ensinado isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.